Bem-vindos ao Aplica e Descomplica. Meu nome é Marcos e hoje a gente vai falar sobre mim e sobre o canal. Eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre o objetivo. Não é uma coisa que eu vou fazer costumeiramente, né? Mas eu acho importante para quem tiver interesse saber quem sou eu e qual o objetivo desse canal aqui. Esse vídeo especialmente não vai ter grandes edições, tá? Não é um vídeo para ser cômico nem nada, é para vocês entenderem qual é o propósito. Bom, começando então sobre mim. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que vai ter música triste então. Não vai. Não é porque não é com grandes edições de animado que não vai ter música triste, entendeu? Só é sério. Enfim. Bom, eu vou começar então falando um pouquinho mais sobre mim. Eu tenho 25 anos, hoje em 2020, né? Eu trabalhei 4 anos no private de um grande banco aí do Brasil. Private, para quem não sabe, é a segmentação mais alta para pessoa física, é atendimento para milionário, tá? E acabou sendo uma experiência assim, incrível para mim. Eu trabalhei do lado de pessoas realmente excepcionais. Aprendi muito com elas, foi um trabalho bem desafiador para mim, né? Foi meu primeiro emprego realmente, né? Entrei como estagiário lá. Essa experiência que me trouxe o gosto pelo mercado financeiro, né? Antes disso eu tive na faculdade, eu fiz administração, mas eu nunca dei muita atenção ao mercado financeiro quanto quando eu estava no banco, né? E aí foi nessa experiência lá no private que eu tirei algumas certificações, né? Primeiro eu tirei uma mais basicona, que é o CPA 20, e depois eu fui tirar o CFP, que para falar em termos brasileiros, é um planejador financeiro certificado, tá? É uma certificação internacional que, enfim, foi muito interessante para mim porque eu também aprendi muito estudando para ela. Eu acho que, assim, falando sobre o meu background, falando sobre a minha experiência, é isso, tá? E o que eu achei curioso é que depois que eu saí do banco, parece que esse interesse só aumentou, porque eu não tenho parado de estudar, eu tenho lido muitos livros sobre o assunto, e eu acho que nunca pode parar, né? Então é um aprendizado contínuo. E aí também falando um pouquinho mais sobre meus gostos, né? Para explicar um pouquinho de onde surgiu o canal, talvez vocês entendam um pouquinho mais. Eu sempre fui apaixonado por cinema, arte em geral, eu acompanho bastante esse mundo audiovisual e eu acho que tudo isso acrescenta a experiência que eu trago aqui para o YouTube. E aí uma coisa que acontecia quando eu falava que eu trabalhava com investimentos no banco é que as pessoas sempre falavam comigo para tirar as dúvidas delas sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre mercado, sobre cenário econômico. E aí é uma coisa que eu aprendi que eu gostava muito. Eu gostava de ajudar as pessoas falando sobre os investimentos e educação financeira. E eu também notei que a maioria das pessoas não tinha uma compreensão básica da educação financeira. O problema era muito mais embaixo quando eu conversava com elas. E conforme eu fui pesquisando e falando com outras pessoas do mercado, já é conhecimento geral que tem um problema no Brasil sobre educação financeira. É uma educação que ela é essencial para a nossa vida, ela deveria ser ensinada na escola, mas a gente nunca toca nesse assunto. A gente acaba recebendo essa educação mais de caso. Se você tem interesse, você vai hoje em dia pesquisar na internet, né? Então eu acho que foi nesse momento que eu estava conversando com essas pessoas que a sementinha do canal foi plantada. E aos poucos eu fui pensando sobre isso, mas eu estava no banco, eu não dava muita atenção à ideia. Mas depois de algum tempo eu notei que esse era o caminho a se seguir. Até porque eu notei que esse problema estava muito mais próximo do que eu imaginava. Tinham problemas financeiros, as pessoas conversavam comigo, meus amigos, minha família, era muito próximo. Então assim, eu notei que tem uma questão geral. Eu fiquei me perguntando por que essas pessoas não estão buscando esse conhecimento. Elas não têm referência aonde buscar. E foi aí que realmente a ideia do canal surgiu. Porque eu entendo que já tem muitos canais de educação financeira e investimentos hoje no YouTube, e tem cada vez mais surgindo, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem uma barreira aí, uma barreira de comunicação. Então essa é a proposta do canal. Eu não estou tentando reinventar a roda aqui sobre os investimentos que eu estou falando. O que eu estou tentando fazer é trazer os investimentos de uma maneira diferente, mostrar que aprender a investir não é chato. Dá para transmitir esse conhecimento de maneira mais clara e divertida,
mas não sendo simplista demais, porque esse mundo não é simples. Mas dá para você se interessar e aprender se divertindo, não precisa ser maçante. Então o canal vem com essa proposta de atrair mais atenção para esse cenário de educação financeira, e é basicamente isso. Eu acho que a troca entre eu e vocês é muito importante, porque aí eu vou entender e vou saber dosar aonde que eu estou acertando, aonde que talvez eu possa fazer alguns ajustes para realmente melhorar o conteúdo para vocês e vocês se interessarem mais sobre o assunto também. Então, se vocês quiserem, me chama em qualquer rede social, fala comigo, manda pergunta, eu quero saber quais são as dúvidas de vocês, e é basicamente isso.